Frei Gilson começou o vídeo dizendo que gostaria de meditar com os fiéis a palavra de Deus que está em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 13 a 18. Irmãos, não queremos deixar-vos na incerteza a respeito dos mortos, para que não fiqueis tristes como os que não têm esperança. Se Jesus morreu e ressuscitou, esta é a nossa fé. De modo semelhante trará de volta com Cristo os que através dele entraram no sono da morte. Isto vos declaramos segundo a palavra do Senhor. Nós que fomos deixados com vida para a vinda do Senhor, não levaremos vantagem em relação aos que morreram, pois o Senhor mesmo, quando for dada a ordem à voz do arcanjo e ao som da trombeta, descerá do céu e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós que fomos deixados com vida seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Exortai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Palavra do Senhor. Veja que Paulo, o apóstolo, está nos orientando sobre a morte. E a primeira coisa que eu já quero começar a dizer é porque Paulo diz que alguns não vão experimentar a morte. Os únicos que não vão experimentar a morte quem são? São aqueles que verão a segunda vinda de Cristo. E quando Jesus volta? Ninguém sabe. Ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. Jesus falou que ele pode chegar a qualquer instante, que nem mesmo ele sabe. Só o Pai sabe. Jesus chega a dizer isso. Nem eu sei. O Pai é quem sabe. O Pai é quem determinou o horário, o dia e a hora. Mas um dia Jesus vai voltar e a palavra chega a dizer: em seguida, nós que fomos deixados com vida, o que é que vai acontecer? Seremos arrebatados com eles nas nuvens. Então a palavra diz que Jesus vai vir numa nuvem com muito poder, e as pessoas que estiverem com ele, estiverem na fé e forem fiéis a Deus, serão arrebatadas para o encontro com o Senhor nos ares. Então veja, essas pessoas que nunca vão morrer são as pessoas que vão ver Jesus voltando, porque um dia Jesus volta e a palavra diz que é para separar os bons dos maus. Então nesse dia as pessoas não experimentarão a morte. Se bem que a palavra diz que alguns vão desmaiar de medo e alguns vão morrer de medo do que vai acontecer nesse dia. Os anjos tocando as trombetas, anjo para tudo que é lado, o Senhor voltando numa nuvem e Deus separando os bons dos maus. Eu não sei se eu vou ver Jesus voltar, mas eu gostaria. Eu gostaria e eu sou sincero ao dizer isso a você. Aliás, eu acho que todos nós deveríamos desejar isso. Vem, Senhor Jesus. Quando o Senhor voltar, significa que Ele está dando um ponto final nessa história e tudo se faz novo. Então não tem por que ter medo da volta de Cristo. Pelo contrário, eu tenho que me preparar para essa volta e eu tenho que dizer: vem, Senhor Jesus. Porque quando ele voltar, acabou. Acabou o império do mal e tudo já vai estar separadinho. O joio do trigo já vai estar separado. Não terá mais demônio atrapalhando a vida dos que foram salvos. Os que estão no inferno não passarão para o céu e os que estão no céu não passarão para o inferno. Mas Paulo está falando da morte e Paulo está dizendo: eu não quero deixar-vos na incerteza a respeito dos mortos, vocês que estão com dúvidas. Para quê? Para que não fiqueis tristes como os outros que não têm esperança. Paulo está dizendo: eu quero ensinar vocês o que acontece após a morte. Vocês não podem ficar como os outros sem a esperança. Tem muita gente que não sabe lidar com a morte. Quando perde alguém, fica sem esperança. Quando perde alguém, fica triste. Paulo está elencando uma coisa que acontece muito. As pessoas, quando perdem seus familiares e amigos, se afundam na tristeza. O que muitas vezes depois leva à solidão, o que muitas vezes depois leva à depressão e o que muitas vezes depois leva a tantas outras realidades. E Paulo está falando: ei, presta atenção. Não, conosco não pode ser assim. Se Jesus morreu e ressuscitou, esta é a nossa fé. E de modo semelhante Deus trará de volta com Cristo os que através dele entraram no sono da morte. Então Paulo está dizendo para você: porque depois que alguém morre você vai ficar triste e com desesperança. Não, qual é a nossa fé? A nossa fé é que Cristo ressuscitou. Então quem morre em Cristo ressuscita com Cristo. E portanto, se é isso que acontece, uma pessoa que morre com Cristo, ela ressuscita com Cristo. Então não posso entrar na tristeza e nem na desesperança. Pelo contrário,
Essa pessoa está vivendo o momento mais feliz da sua vida. Triste é quando uma pessoa não morre em Deus e isso não cabe nem a mim nem a você saber. Claro, pela vida da pessoa a gente pode dizer, não teve uma vida tão boa. O outro teve uma vida linda, se confessou, viveu com Deus, foi na missa e viveu na fé. O outro, esse aí não foi para a igreja, esse aí era perdido. A gente não sabe, a gente nunca vai poder dizer se foi salvo ou se foi condenado, porque a gente não sabe se até o último suspiro da vida daquela pessoa ela pediu perdão para Deus, como aquele ladrão na cruz que no último momento pediu perdão para Deus. O que Paulo está nos ensinando é, diante da morte não fique triste, diante da morte não perca a esperança, porque nós somos cristãos e cristãos acreditam na ressurreição. Por isso alegra o teu coração, creia que essa é a tua fé, na ressurreição e não na tristeza. Por isso, nós não nos entregamos à tristeza, nós não nos entregamos à desesperança, porque nós acreditamos na ressurreição.